homem com pouco mais de 30 anos. Ele trabalha atualmente numa empresa muito boa e que reconhece o seu bom desempenho em realizar as tarefas propostas. Ele é um homem nascido de novo e frequenta uma igreja evangélica próxima à sua casa. Com as dificuldades propostas pela pandemia, desde o início, ele trabalha em home office. E isto trouxe à tona um problema que ele achava que já estava superado em sua vida: explosões de ira. Ele reclama das muitas injustiças que vem sofrendo no ambiente virtual, pois nunca recebe o retorno de imediato das suas indagações quanto às questões pendentes. E tem se irritado constantemente com a família por causa do barulho que fazem durante o seu período de trabalho, provocando assim mais explosões de ira contra as pessoas que ele mais ama, pessoas as quais são próximas a ele e ele nutre uma afeição maior a essas pessoas. Bom, como é que a gente pode oferecer ajuda bíblica a esse indivíduo que está vivenciando algo que ele achava que já havia controlado em sua vida, pois ele é um homem convertido, um homem que já tem caminhado com Deus, frequenta uma igreja, é disponível nas mãos do Senhor, tem até servido a sua igreja, porém, explosões de ira têm incomodado esse homem. Então, ele chega para você e diz: como é que você pode me ajudar como conselheiro bíblico? E aí, então, nós vamos dar algumas diretrizes a vocês. Por favor, próximo slide. Eu criei aqui uma definição funcional. Na verdade, essa é uma definição bastante breve, tá? Onde eu pensei algumas outras definições aos quais a literatura que trata sobre ira trabalha. Então, ira é a expectativa frustrada de um direito pessoal supostamente adquirido. Ira é a expectativa frustrada de um direito pessoal supostamente adquirido. Bom, sabendo já do ambiente ao qual você está tratando aquele indivíduo, você está ouvindo o relato dele, das situações às quais ele está vivendo, essa definição se encaixa porque ela trabalha na questão da frustração inicial e do direito. O indivíduo acha que ele tem um direito e esse direito foi violado de alguma forma. Por exemplo, ele tem o direito de abrir um chat com um companheiro de trabalho e perguntar algo e de ser respondido em tempo real daquela sua indagação. Mas isso, então, não acontece. Passa horas até que ele recebe novamente a resposta, quando recebe. Muitas vezes nem recebe. Isso foi, então, acumulando uma certa irritação no coração daquele indivíduo, ao ponto dele, então, explodir em ira, em raiva. Com relação à sua família, os espaços estão sendo bastante difíceis de serem administrados entre a família e o trabalho dentro do ambiente do lar. Ira, expectativa frustrada de um direito pessoal supostamente adquirido ou verdadeiramente adquirido, né? Precisamos abrir esse espaço também para essa realidade. Bom, algumas considerações iniciais que você deve fazer a ele. Primeiro, mostrar a ele que ira humana é normal. Em algumas circunstâncias, não é pecado. A Bíblia diz isso, né? Irai-vos e não pequei, dando ali a ideia e a noção de que a ira é uma realidade legítima da humanidade.
A ira humana, na maioria das vezes, ela é prejudicial. Quando ela é explosiva, quando ela ela ataca um direito violado. Muitas vezes, ela prejudica no trabalho, prejudica na família, no nosso caso aqui. A ira humana resulta em uma percepção distorcida dos fatos. Por exemplo, ele não sabe o que aconteceu para não receber a resposta em tempo real da sua indagação no trabalho. Ele não sabe se aquele indivíduo ao qual ele está se relacionando ali não está buscando mais informações para poder então responder. Ele não sabe nada disso. Ele quer a sua resposta. Mas, de repente, do outro lado, não tem como responder aquela questão, porque precisa de mais elementos para responder. Então, diante dessas questões, você deve afirmar essas coisas a ele, né? A ira humana frequentemente nos leva a pecar. E mostrar para ele, né, esse pecado da sua explosão que pode ferir, que pode machucar pessoas aos quais ele nutre um maior carinho, uma maior devoção no que diz respeito a essas pessoas e a consideração a elas, que, no caso aqui, sua esposa e seus filhos. Agora, nós devemos afirmar também que a ira, ela pode sim ser controlada. Não é algo que está fora do controle, né? Ela pode sim chegar num controle legítimo e bíblico, né? A ira humana deve ser reconhecida. Eu preciso levar esse indivíduo a reconhecer que aquela explosão ela foi prejudicial. As explosões devem ser controladas e extintas. Agora, eu sei que quando você disser isso àquele indivíduo, ele vai dizer, naturalmente, como? Eu não consigo. Quando eu me dou por mim, eu já explodi. Eu já falei o que não devia falar, já me expressei de modo grosseiro, rude, já machuquei com as minhas palavras aqueles indivíduos aos quais estão próximos a mim, e eu simplesmente não consigo. Né? Precisamos também considerar a confissão e o perdão como parte do processo todo. Né? Vai haver situações aos quais haverá necessidade de um ajuste no que diz respeito ao perdão. Todas as vezes, a confissão se faz necessária. Agora, algo que eu julgo de extrema importância é que nós precisamos corrigir os recalques e as represálias trocadas por uma compreensão e um amor legítimo para com aquele indivíduo e um respeito para com aquele indivíduo ao qual ele está se sentindo violado no seu direito. Porque muitas vezes ocorre exatamente a ferida no coração de ficar recalcado e represar aquilo dentro de si mesmo, e numa outra oportunidade, aquilo então se manifesta numa explosão ainda maior e num prejuízo ainda maior dos relacionamentos e das relações. Ao declarar essas coisas, né, nós precisamos, sem sombra de dúvida, alertar sobre as consequências de uma ira pecaminosa. Próximo slide, por favor, Oswaldo. E esse alerta precisa ser muito claro e muito trabalhado. Na minha maneira de agir, eu normalmente evito essas frases aos quais eu coloquei aqui para vocês e levo o indivíduo a olhar apenas o texto bíblico, porque através do texto bíblico ele vai chegar a essa conclusão.
Então, ao invés de eu declarar essa frase aí, ira é o berço da tolice, eu levo ele, primeiramente, a contemplar o texto bíblico, porque é o texto bíblico que é usado pelo Espírito Santo para mudar o coração daquela pessoa. Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade de confrontar o indivíduo, mas é a Bíblia Sagrada, o texto bíblico, é que vai fazer a função de dar ferramentas para o Espírito Santo trabalhar no coração daquele indivíduo. Então, por exemplo, Eclesiastes 7:9 diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, quando ele lê isso, e você, então, não dá de bandeja para ele a declaração do texto, mas diga para ele o que esse texto está dizendo a respeito da ira. E aí ele vai chegar exatamente a essa conclusão, que a ira é o berço da tolice. Né? O tolo é um indivíduo ao qual ele prepara o seu próprio coração para que a ira se estabeleça ali tranquilamente. Então, o texto bíblico é que vai falar com o indivíduo. Um outro exemplo, Provérbios 22, 24. Olha o que diz aí. Provérbios 22, 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Quando o versículo 25 diz assim, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Com esse texto, o nosso personagem aqui, do nosso caso, quando ele vai ler esse texto, você vai conduzi-lo a essa compreensão. E isso vai levantar à tona alguns outros problemas. Por exemplo, quando ele fez uma indagação e não foi respondido em tempo real, é possível que esse indivíduo já tenha declarado isso para outro colega de trabalho, virtualmente, reclamando de um outro, dizendo: olha, eu perguntei e também não recebi resposta. E aí ele começa, então, a ventilar isso, denegrindo a imagem daquele indivíduo, espalhando a sua ira, espalhando todo o veneno do seu próprio coração irado, e isso naturalmente trazendo consequências prejudiciais. Por isso que o texto nos mostra o elemento de contágio que a ira traz em si, que pode naturalmente pulverizar ali, né, as relações e até mesmo quebrar relações. Agora, lembre-se, você não vai dizer isso para ele. Você vai ajudá-lo a chegar a essa conclusão através do texto bíblico. O texto bíblico é que vai falar isso ao coração daquele indivíduo, que a ira é algo contagioso e deve ser evitado. Tá bom? E aí nós temos alguns outros exemplos aqui. A ira produz desânimo, né? O texto bíblico, Colossenses 3:21. A ira aos olhos de Deus corresponde a um homicídio. E esse texto é um texto que eu gostaria de ler juntamente com você. Olha aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Parece que o Senhor Jesus aqui, no seu sermão, ele não alivia de nenhum modo a questão da ira no coração do homem, né? 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo
se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, o texto continua, mas nosso foco é o verso 21 e 22, né? Então, mostrar para ele qual é a visão de Deus no que diz respeito às suas explosões de ira, né? E ajudá-lo a perceber que, ao explodir em ira, as suas palavras, elas correspondem ao homicídio de pessoas que ele ama, de pessoas que ele não quer ferir, não quer, de modo algum, se indispor a elas, mas acaba fazendo porque o descontrole leva exatamente a isso. Provérbios 29 e 22, a ira causa muitas contendas. Provérbios 14 e 17, a ira leva a erros e ações tolas. E Efésios 4, 30 e 31, a ira entristece o Espírito de Deus. É claro que você poderia pensar muitos outros textos bíblicos para trabalhar com aquele indivíduo. Talvez a sequência seja, primeiro ouvi-lo, depois permitir que o Espírito Santo confronte ele através dos textos bíblicos, dando a ele exatamente as informações necessárias que o próprio texto bíblico está trazendo a ele, e isso naturalmente vai alertá-lo no que diz respeito às consequências desta ira pecaminosa ao qual ele tem experimentado e trazido à tona nas suas relações ali, né? Isso, então, nos leva, através dos textos bíblicos, a passos sobre as consequências da ira pecaminosa, ou seja, passos práticos para lidar e vencer a ira pecaminosa. Agora, lembre-se, nós não estamos falando aqui de um encontro de 30 minutos, né? Nós não estamos falando aqui de 2 encontros de 1 hora. Não, né? Provavelmente, o processo vai ser um pouco mais longo, mas conduzido, dirigido. Ninguém se livra de explosões de ira da noite para o dia. É preciso um período ao qual o indivíduo precisa compreender, entender, chegar às mesmas conclusões que a Bíblia está apresentando a ele, para levá-lo a esse passo mais prático para lidar e vencer com a ira pecaminosa. Ou seja, trabalhando dia após dia, num processo dirigido, conduzido e assertivo. Muito bem. Passos práticos. Primeiro passo: identificar os direitos supostos envolvidos. Tá? Você vai levá-lo a trazer à tona uma situação de explosão e ajudá-lo a identificar os direitos ou supostos direitos que foram envolvidos ali e que ele acha que ele foi, de uma certa forma, prejudicado. Ao identificar isso, você vai mostrar para ele que existem outras formas de administrar aquele direito ou aquele suposto direito que foi violado. Ou seja, eu poderia ter feito de forma diferente. Eu poderia ter respirado e respondido com calma, com tranquilidade, sendo dirigido e conduzido e controlado por Deus. Ao identificar, ele deve, então, reconhecer
como pecado aquela forma que ele administrou aquela situação, admitindo como pecado, e aí então confessando ao Senhor o pecado. Provérbios 28, 13, ele é emblemático. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia da parte de Deus. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. São textos aos quais, ao confrontar o nosso personagem aqui, nós vamos ajudá-lo a confessar, reconhecendo praticamente, claramente, a situação. E aí, então, entregar esses direitos ao Senhor, na certeza de que ele, o Senhor, zelará por aquilo que lhe foi entregue e cumprirá os seus propósitos. Ou seja, nós estamos levando o nosso aconselhado a confiar no Senhor e a permitir que, ao entregar esse direito nas mãos do Senhor, o Senhor mesmo vai cuidar, o Senhor mesmo vai dirigir, o Senhor mesmo vai cumprir com os propósitos que ele tem para a vida daquele aconselhado. Essa entrega inclui a permanência no processo de despojamento e de revestimento. Lembra? Texto de Efésios 4, 22, né? Nós vamos estar ajudando ele a tirar um hábito ruim e a inserir um bom hábito naquele mesmo espaço que aquele hábito ruim, aquelas explosões ruins, estava tomando no coração daquele indivíduo. É preciso lembrar que esse é um processo que pode durar algum tempo. É preciso uma disposição ativa para perseverar no projeto de mudança à semelhança do Senhor Jesus. Um conjunto de medidas, projetos, tarefas, leituras e outras coisas mais é absolutamente indispensável no processo de ajudar uma pessoa a lidar biblicamente com a sua ira. Bom, eu fiz um adendo aqui no que diz respeito à questão da entrega dos seus direitos a Deus. Próximo slide, por favor, Oswaldo. Algumas considerações aqui nessa questão da entrega do meu direito a Deus. Primeira dela, espere que Deus prove os direitos a ele entregues. Lembra de Gênesis 22, de 1 a 10? Esse é um texto bastante importante no que diz respeito à questão da entrega e da prova de que aquela entrega foi efetivamente feita para Deus, na confiança de que Deus tem sempre o melhor. É o texto que fala sobre a prova de Abraão, né? Lembra que Deus pede o seu filho e ele, então, conduz o menino até o Senhor e dá a ele, ao Senhor, aquele sacrifício que Deus havia requerido. Tá? E vai até as últimas consequências, confiando que Deus estava no controle e que a vida do filho estava nas mãos do Senhor. Entender isso. Cada vez que eu entrego um direito que eu acho que eu tenho nas mãos do Senhor, esse direito, ele vai passar por um processo de prova. Aí, então, vai haver a necessidade do exercício da fé, da confiança no cuidado de Deus, na ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus proverá situações em que esses direitos serão negados. A ira ou a ansiedade significará que o processo de entrega
ainda não estão completos. Ao espírito manso, Deus agirá livremente. Então, a cada situação, a cada nova situação, que haverá uma nova explosão, nós vamos, então, voltar atrás, um passo atrás, e ajudar aquele aconselhado de que ele precisa entregar e confiar que todo aquele direito que ele acha que tem, e em algumas situações até tem, né, estão nas mãos do Senhor. E o Senhor está cuidando, dirigindo, orientando. Aproveite essas oportunidades para desenvolver convicções bíblicas, baseadas numa maior e melhor compreensão das Escrituras. E, finalmente, distinguir entre direitos e responsabilidades. Abrir mão dos direitos não significa não ter mais responsabilidade para com as obrigações atribuídas por Deus. Né? Não é porque eu entreguei nas mãos do Senhor que eu me eximo de responsabilidade. Eu preciso levar ele a entender que ele é responsável, sempre, por cada explosão, por cada situação, por cada palavra que vai sair da boca dele. Ajudá-lo a entender que nós todos seremos cobrados, né, por palavras aos quais nós expressamos, verbalizamos para com as outras pessoas. Isso, naturalmente, pode ajudá-lo a lidar melhor com essa situação. E, finalmente, o último slide aqui, sempre faça uso da oração. Da oração como recurso de Deus que permite ao homem entregar a ele os seus direitos e descansar nele. Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:7. Algumas tarefas, então, que você pode levar o aconselhado a fazer. Alistar juntos, você e ele, momentos do dia em que há maior incidência de manifestação da ira. Então, ajudar ele, pegar lá algumas explosões de ira que ele teve, qual foi o momento do dia em que isso aconteceu? Quais eram as circunstâncias aos quais você estava experimentando naquele momento? Então, você vai focalizar exatamente esse momento. Levá-lo a decorar Provérbios 16, 32. Olha o que diz lá Provérbios 16, 32. 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade, do que aquele que toma uma cidade, né? Então, ao decorar isso, você vai estar exercitando a questão do autocontrole, do domínio próprio, e ajudá-lo a entender que o domínio próprio não é dele, não é um esforço legítimo da parte dele, mas é também uma entrega que vai naturalmente conduzi-lo a manifestar o fruto do Espírito, que é o autocontrole. Dê sugestões e indique soluções de acordo com os textos bíblicos. Novamente, primeiro texto bíblico, depois as frases que o acompanham. Salmo 37, 8. Creia que é Deus quem nos livra de possíveis explosões de ira. Provérbios 14, 17. Entenda que a ira leva a ações tolas. Provérbios 19, 11. Seja sábio, paciente, ignore as ofensas. Eclesiastes 7, 9. Não permita ser dominado pela ira. Tiago 1, 19. Seja tardio em irar-se. Muito bem. Creio que essas informações podem ajudá-lo ao se confrontar com uma situação de ira. Tá bom? Oswaldo? Muito bem. Após essa apresentação, se você tem alguma pergunta, o tempo aqui é bastante curto,
mas não queremos privar você, caso tenha uma pergunta a ser feita agora ao Givair. Alguém? Naturalmente que além dessas ferramentas, aliás, a principal ferramenta do conselheiro bíblico é a Bíblia, e jamais poderá ser substituída. Mas você pode usar outras ferramentas, como, por exemplo, o livro do Dr. Bob Jones, que é Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Excelente material para ser usado com alguém que está muito irado, que está explodindo em ira, ajudar e abençoar essa pessoa. Alguma pergunta? Ok. Sinta-se à vontade para depois escrever para o Juvair e colocar suas perguntas. Acho que isso é bem significativo. Muito bem. Nós podemos entrar, então, diretamente, Maria, ao seu caso. Então, a sala é sua. Bem-vinda. Abra o seu microfone. Nós estamos vendo você, mas ouvindo não. Aliás, está bonito o seu penteado. Eu me penteei para aparecer, né? A cara já não ajuda? Tem que dar uma ajudada, né? Boa noite a todos, é um prazer de novo estar aqui, agradeço a oportunidade, e eu vou apresentar um caso, realmente, que ainda eu estou acompanhando, e eu vou apresentá-lo da forma como eu costumo apresentar os casos nas nossas reuniões do Ministério de Aconselhamento. O Givair, em preparar todos os slides e tudo isso, e a nossa conversa vai ser bem interativa. Eu vou explicar o caso aos poucos, e vocês vão pensando, raciocinando, né? Estabelecendo mais ou menos um diagnóstico, né? Nós vamos tratar sobre consequências do pecado, né? Então, vamos ver o diagnóstico, vamos estabelecer as raízes, vamos pensar na condução do processo de aconselhamento, vamos pensar em passos práticos. O nosso caso não envolve, como o do Givair, é de uma pessoa só, o nosso caso não é de uma pessoa só, então nós vamos ter que pensar nessa dinâmica da problemática, né? Eu gostaria de falar para vocês que estão iniciando, ou são jovens no aconselhamento, é que casos complicados não aparecem só para pessoas experientes. Casos complicados aparecem também para os novatos no aconselhamento. Que este caso que eu vou contar para vocês, eu considero um caso complicado. Um dos casos complicados que eu tenho pela frente, né? Então, é o seguinte, é uma pessoa, ela é de outra igreja, de outra denominação, não seja levado a imaginar quem é, isso não acrescenta nada, isso não vai mudar nada, né? Tem frequentado outra igreja, em outra denominação, não tem nada a ver com a fonte, me veio através de um outro projeto. Uma senhora, ela tem por volta de... Se vocês quiserem me tomando nota, podem tomar para ter os elementos. Uma senhora, por volta de 50 anos, me foi enviada, né? Ela entrou em contato comigo, dizendo que ela precisava de uma ajuda, e ela veio com o diagnóstico pronto, né? O meu problema é ansiedade.
estava realmente num estado de ansiedade bem ativo, estava assim, batendo o pé no lugar, né? Já estava medicada por cardiologista, por neurologista, já foi em psiquiatra, tomando remédio para dormir, tomando anti-ansiolítico, aquelas coisas todas, aquele pacote todo que eles dão já há um tempo, talvez uns anos, não muitos, 4, 5 anos, talvez, né? Mas nunca, embora fosse crente, ela e a família, nunca havia recorrido ao aconselhamento bíblico, porque na igreja dela não tem esse trabalho, né? Não é administrado isto. Então, nem mesmo ao pastor, e ela tem pastora também, nem a questão de ansiedade, que era bem evidente, a ansiedade dela estava nas suas conversas, nas suas preocupações, né? Na sua forma mesmo de encarar, conhece a Bíblia? Conhece? Você conhece o versículo, ela acaba. Você conhece o versículo, ela acaba. Então, é conhecedora da Bíblia. E sempre vem a pergunta, né? Desde quando isto está acontecendo? Então, contou que é casada já, é da época, né? Era casada já há uns 25, 20 e poucos anos, e que no começo casada não era assim, não tinha esses problemas, ainda que tivesse problemas lá, questões de dinheiro, de administração de negócios com o marido, essas coisas que acontecem. Perda de negócio que não vai bem, negócio que vai mal, tudo isso. Mas conversamos tudo isso, e isso não era significativo na vida dela. Desde quando acontece isso? Então, ela contou que estava se tratando já há uns 5 anos. Mas desde quando você percebe isto? Já faz tempo, não sei o quê. Aí ela começou, né? E isso daí no que é? Vamos puxar pelas raízes. De onde vem isto, né? De onde vem essa preocupação? Olhando pelos frutos atuais, frequentam igreja, ela diz que o marido é crente, trabalham em ministério, tem 2 filhas, uma casada, tem uma neta e uma adolescente. E também frequentam a igreja, os 2 trabalhando, embora com pandemia, está atrapalhado, porque trabalham com representação, tudo isso, mas não era significativo essas questões dentro, ao menos ela não reaçava. Aí, de onde vem isto? Né? Aí ela contou. E este fato, eu considero que é importante, e eu faço uma observação para que vocês vejam se há um link com a situação atual. Ela contou que, provavelmente, há uns 15 anos atrás, ela tenha uma filha, mulher. E o marido sempre disse que queria um filho homem. E há um tempo atrás, né, o marido se envolveu num caso de adultério com uma pessoa conhecida da família, uma pessoa do relacionamento, né? E ela sabia do adultério,
e do relacionamento com ela, com a outra. E o que ela teve a ideia, né? Não sei de onde tirou essa ideia. Se eu tiver um filho, vai melhorar a situação. E ela ficou grávida. Concomitantemente, a outra mulher também ficou grávida. Sem que uma soubesse da outra, né? Porque as duas ficaram grávidas na mesma época. Olha a problemática. E ela ficou grávida de uma outra menina. Como a pessoa era do relacionamento, foi mais ou menos uma história como Sara e Agar. E a outra ficou grávida de, adivinha? Um menino. E a outra cutucava ela. As crianças nasceram com diferença de uma semana. Dá para perceber o problema? Isto, as crianças agora são já adolescentes. A criança nasceu, a mulher, a outra, telefonou para ela e falou: agora, bem Agar e Sara, repetido lá. Agora eu dei um filho homem para ele. E falou com ele também e tudo isso. Então, parece não haver dúvidas que o filho é dele. Né? Não haver dúvida. Parece que não era assim uma pessoa de relacionamentos extras. A questão era essa. Na época, ela já tinha uma filha moça. E eles combinaram entre si, o casal, que não iriam contar isso para ninguém. E eu penso que aí está um link da questão. A outra mulher com o outro filho, me parece, eu não sei bem, foi morar em outra cidade. E daí, então, não houve mais contato, nem notícias, nem dessa mulher e nem deste filho. Ele não assumiu a paternidade, ele não registrou, não reconheceu e não teve, até agora, nenhum contato com esse filho. Mas olha aí, é uma história que ficou colocada debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Nós tivemos nos 3 primeiros encontros que nós tivemos, ela relatou esse fato. O que, para mim, na minha ótica, né, quando a pessoa repete a história, é porque é importante. Ao menos é importante na vida dela. Para ela, esse fato é importante. E o tempo passou, né? A filha casou, tem a família dela, a outra já é adolescente. E o segredo continua. A partir desse fato, é que ela tem desenvolvido intuações de ansiedade. Então, o que eu estou pensando, né? Como identificar raízes nisso? Como encaminhar este caso? O que dar como solução?
Como vocês pensam isso? É aberto para quem quiser colocar. Uhum. Complexo. Eu dei esse caso lá na faculdade para eles. O moço falou assim: isto é fenomenal. Bota fenomenal nisso. Que Mas sincronia. olha, é o que eu estou Sincronia. falando, Zilton. E você está no começo. Casos difíceis, complicados, não aparecem só para pessoas experientes. Maria, Fala. bem, uma questão relevante, que é uma raiz, uma forte raiz, é que, de fato, o pecado tem sido ignorado, ocultado e consentido. Tanto o pecado dela quanto o pecado dele. Em se tratando de dois membros de igreja, veja, é uma questão Qual bem você delicada. considera o pecado dela? Qual você considera o pecado dela? Ela foi omissa, consentindo com o pecado dele e depois concordando em ocultar esse pecado. Ocultar de quem? Ocultar, vamos lá, ninguém oculta de Deus, mas não tratar o pecado é uma tentativa de ocultá-lo de Deus. Ocultar do pastor dele, do pastor dela. De fato, não é o caso para ser omisso, né? Porque além de ser um pecado, há um testemunho, péssimo testemunho do evangelho aí, né? Então, um pecado que se torna público, e esse pecado se tornou público, ele precisa ser tratado à luz de Mateus, capítulo 18. Ao que ela conta, não se tornou público. Entende? Porque a igreja não soube e nem a família. Nem ele tem pai, tem mãe, ela também, ele tem irmãos, e ninguém soube. Nem mesmo a filha mais velha. Né? Então, o negócio foi debaixo do tapete mesmo. Quando eu digo público, é porque é muito difícil ocultar uma gravidez, né? Então, toda a gente sabe. Ao que ela conta, ninguém sabe. Agora, eu não sei o quanto, né? O que ela conta, ninguém sabe. E eu penso que esse segredo dela é a causa da sua ansiedade. Zilton ia falar? Ia falar um pouquinho. Assim, pensando no caso do fato que ela não gerou um filho, né? E aí, talvez esteja dentro da mente, do coração dela, o meu marido não me ama plenamente e ele pode estar sempre aberto para uma oportunidade como aquela. Então, talvez esse também seja um elemento que está dentro dela, girando e potencializando esse medo de passar de novo por essa dor. Então, eu acho que tem um caminho aí também que pode potencializar esse medo, essa insônia, esse drama futuro, algo que pode entrar de novo na minha vida. Zilton, eu abordei isso com ela, exatamente, se ela ainda tinha coisas a tratar quanto a isso com ele, se ela tinha desconfiança, e ela disse que não, que em relação ao marido, hoje, ela considera ele convertido realmente,
exercendo o ministério na igreja, e ela considera que não, hoje em dia não tem mais isto. Eu abordei isto, então ela não tem mais. A questão que eu vejo como um potencial raiz para a ansiedade dela é o segredo que ela mantém com ele. E aliado a... Ela não tem desconfiança, ao menos não demonstrou, de novos adultérios ou novos casos dele. Não, isso ela não, ao menos que eu tenha visto até agora. Mas ela tem outra desconfiança. Qual é, se vocês descobrem? Ela tem outro medo, outra desconfiança. Maria, deixa eu só tentar resolver um problema técnico aqui. O Eduardo Cosetti, ele colocou uma tela de apresentação. Então, ele está apresentando uma tela, então ele precisa interromper essa apresentação. Pelo menos parece para mim aqui que ele está apresentando alguma coisa, deve ter sido sem querer. Pronto. Isso, resolvido, obrigado. Sim. Então, qual foi a questão que eu coloquei? Ela não tem, não, ao menos não demonstra com evidência desconfianças quanto a novo adultério ou novos casos dele. Mas ela tem um outro medo e uma outra desconfiança. Maria, eu acho que ela tem medo dessa criança vir um dia procurar pelo pai, não? Exatamente. Exatamente. E é uma bomba que pode estourar a qualquer momento. A qualquer momento. Vocês consideram que isso pode ser a raiz da ansiedade dela? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que tudo, né? Tá tudo tão... Coitada. É muita coisa que ela carrega há muitos anos, né? Sim, isso já... as crianças já são adolescentes. Uhum. Então, ela tem o receio de que isso... E dado o tempo que este segredo está debaixo do tapete, as coisas, se aparecerem agora, elas podem se tornar muito mais graves. Porque agora tem as duas filhas. Maria, você falou que ele adulterou com uma pessoa conhecida, né? Conhecida, sim. Hoje em dia, essa pessoa ainda está por perto, assim? Não, parece, eu não tenho certeza, mas me parece que mora em outra cidade e nunca mais houve nenhum contato, nem o reconhecimento da paternidade, nem mesmo assumir a paternidade desse filho que está sem pai, com o pai vivo, que também é um peso, né? É um peso. Buscando, trazendo os versículos que versículos, né? Vocês vão levantando aí, né? Como vocês podem, como a gente poderia ajudar, ou quais seriam qual seria a condução de acompanhamento desse caso. Mas... Acho que a Clarissa quer perguntar uma coisa. O que encobre as suas transgressões, o Givaí falou isso agora, jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Esse versículo é vivo, real, atual e dinâmico na vida desse casal e na dinâmica desse caso. Quem que queria perguntar? Heloísa? Clarissa. Clarissa? Cadê você? Quem quer perguntar, pode perguntar. A Clarissa está falando, mas o som não está saindo, Clarissa. Eu não estou ouvindo. Agora isso. Assim? Pois não, querida.
Eu acho que uma coisa que ela carrega também há anos, imagino que começou com o problema dela, tentar resolver o problema do casamento dela, é ela achar que ela não vive sem o marido dela. Então, ela ter colocado, talvez, ele no trono da vida dela, fez com que ela tentasse resolver um problema da maneira dela, né? Ficando grávida para atrair, né? Atraí-lo, ou enfim, que ele não fosse embora, ou que ele ficasse mais satisfeito, não sei. Mas isso ainda pode ser um problema no casamento dela. Se ela não colocar no devido lugar o marido dela, ela vai continuar tendo insatisfação e esperando que ele supra nela, né, para ela, necessidades que só Deus pode suprir. Sim. Quem mais? Maria, você não acha que também ela pode trazer e sofrer por conta de uma consciência culpada, por conta da motivação para a gravidez da filha? Isso eu nem tratei com isso, porque tem coisas mais urgentes a tratar, não é isso? Isso daí parece que com as filhas está em paz, alguma coisa assim, né? Maria, uma pergunta aqui também. Fala, Erasmo. Você acredita que ela tenha perdoado efetivamente o marido? Sim, eu escarafunchei bastante isso, né? Eu fui a fundo nessa questão e parece que atualmente as coisas estão em paz. Ela diz que sim, e acredito que ela tenha realmente uma intenção e um espírito de perdão, porque ela é cúmplice dele, né? Ela é cúmplice dele. E para continuar convivendo bem, e ela tem essa cumplicidade acrescentada, né, aos desejos de continuidade. O que eu vi... Maria. Como? Joair. Maria, você só uma questão. Você tem alguma informação a respeito do marido? Se o marido também apresenta sintomas de ansiedade com essa situação ou não? Não, eu estou atendendo só ela. Ela fala que ele é tranquilo, que a ansiedade é dela e transmitida para a filha adolescente. A filha adolescente tem as mesmas características, né? Mas é bem por aprendizado da mãe. Ela diz que ele é tranquilo, mas eu não eu conheço porque ele veio trazê-la, mas o atendimento é feito a ela. Qual a reação que você acha, Maria, de juntar os dois, marido e mulher, e apresentar para eles as consequências de Provérbios 28:13, no que diz respeito aplicado a essa situação, e desafiá-los a confessar aos filhos e a buscar contato com esse filho bastardo? O que você acha que seria a resposta dela? Sim, vamos pensando nisso. Foi na faculdade, quando eu pus para o grupo, eles colocaram exatamente isso. Quem mais que levantou? Betânia, né? Maria, só pela ordem aqui. A Heloísa, a Cristiane e a Betânia. Então, primeiro Heloísa. Não, eu acho que já respondeu, que as duas filhas não sabem mesmo, né? Não, ninguém sabe, pelo que ela me fala. Cristiane. Pois não. Seguindo a orientação do professor da aula anterior... Que bom, eu me lembrei do Salmo 32, né? Que quando ele fala, enquanto calei meu pecado, meu corpo... Sim, isso é vivo. Isso é então, vivo. Não sei, eu levaria ela a ler, leria o Salmo com ela, né? E levaria ela a chegar a essa conclusão que o Gilvair aí acabou de sugerir, né? Então...
Mas que nem falou o pastor Oswaldo, né? Tem o pecado dela e tem o pecado, os pecados dele. Mas quem procurou foi ela. Nós estamos atendendo apenas ela. Betânia. Ela relata se ela e o marido conversam a respeito disso, ou esse assunto ficou lá enterrado? Não. Ficou tapado lá, né? Ficou Tá lá. debaixo do tapete. Foi assim, não vamos falar para ninguém, não vai assumir, não vai procurar, não é procurado e as coisas continuam. O quê, né? Escutei uma vez o padre Fábio Melo, de vez em quando ele fala umas coisas boas, e ele falou, o que você não resolve, a vida te devolve. E eu vejo que isto é claro neste caso. É claro neste caso. Não está devolvendo no aparecimento, ainda, no aparecimento do filho que quer paternidade, que quer participar de herança, né? Não apareceu isso ainda. Mas está aparecendo nos sintomas dela. O que você não resolve, a vida te devolve. Continuando. A Sayuri pediu para falar. Sayuri, cadê ela? Pode falar, Sayuri. Maria, ela contou essa história 3 vezes aí para você, ou seja, é importante para ela, mas ela tem consciência de que isso pode ser a causa da ansiedade dela? Ou ela está buscando as causas da ansiedade e inconscientemente contou isso, né? Quer dizer, veio à tona, mas ela acha que vem daí ou não? Eu tenho abordado isso com ela, e agora, por causa da pandemia, a gente teve que dar um tempo, né? Então, é alguma coisa que, de imediato, ela não reconheceu. Mas eu procurei, através dos versículos, encobre as transgressões, né? Enquanto eu calei o meu pecado, eu recomendei que ela pensasse realmente nisso. Porque esse, para mim, é o caminho. É o caminho do diagnóstico e dos passos práticos. Agora, vamos aos passos práticos. Maria, eu avaliaria, em primeiro lugar, a conversão legítima dela. Eu já chequei. Porque me parece... Eu já chequei, porque eu checo sempre todos os meus aconselhados, e eu checo se sabem o evangelho direito e verdadeiro. Entende? Tá. E se não, eu apresento. E com ela, apresentei, ela entende. E não, eu acho que não tenho dúvidas quanto a isso. Dele, eu não sei. Sim. Tá. Um segundo passo seria a questão da disposição de obediência dela. É isto. Filha, ela é com Deus, uma filha rebelde ou uma filha dócil, disposta a obedecer às direções de Deus. E uma outra questão, é a questão que eu acho que é mais relevante também, é que a ansiedade está matando ela. E a palavra de Deus, nos mandamentos, diz que nós não devemos matar, inclusive a nós mesmos, com os nossos pecados. Então, levá-la a perceber que um processo de morte se iniciou, de separação dela para com o marido, dela para com Deus, por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, mostrando claramente esse processo iniciado na vida dela e com consequências no físico dela, né? Isso temos abordado, principalmente porque é um médico por dia lá naquela família. É psiquiatra, é neurologista, é cardiologista, é não sei que magista, entende? E isso aí eu tenho abordado com ela. Notadamente porque ela nunca tinha tido aconselhamento. Sim. Então, ela só tinha o recurso médico para tratar.
Isso daí, ela tem realmente entendido que o problema dela tem raízes espirituais. Agora, que condução daremos no processo? Bem, outro aspecto relevante é levá-la ao genuíno arrependimento e também a concessão do perdão genuíno bíblico, né? Para que ela não carregue esse fardo. Ainda que lá na frente eu vejo como indispensável que o marido seja tratado, porque é impossível que esse casamento vá bem se a coisa não for tratada em ambas as vidas, mas ela precisa estar bem com Deus, em paz consigo mesmo, concedido perdão, pecados purificados, né? Para que a partir daí ela saiba ajudar, inclusive, ser instrumento de transformação na vida do marido que precisa ser tratado. Isto. E aí nós voltamos àquela solução que o Givair deu, porque o nosso tempo acho que já está meio acabando. O drama tá bom, o drama tá bom. Tá bom, né? A aula tá boa. Tá ficando emocionante, né? A aula tá punk. Você pode usar mais 9 minutos, Maria. Tá vendo? Como é que é? Pode usar mais 9 minutos. Sim. Então, nós entramos naquela questão que o Givair colocou, que quando eu dei na faculdade, eles levantaram essa questão. Qual seria o procedimento ideal desse caso? Acho que a Sayuri quer perguntar. Sayuri. Eu também quero falar depois, tá? Então fala assim. Desculpa, gente, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Não, Sayuri, pode. Não, eu, na verdade, não tenho mais pergunta, não. Só Sim, quem que quer perguntar? Eu quero falar. Então, falando em tratamento bíblico, temos que levar... Ela, né, na verdade, ela tem que descobrir que ela tem que obedecer a Deus em todos os detalhes na vida dela, todos. E o Salmo 119, que eu tenho lido com mais frequência atualmente, não sei se é Davi ou seja lá quem for o autor real, ele fala muito desse ponto. Em todas as áreas da minha vida, ele quer um alinhamento perfeito com Deus. Tudo. Então, ele relaciona problemas à palavra e esse ajuste fino da vida dele com a palavra. Então, eu trataria ela inicialmente levando para esse ponto, primeiro, que é o mais, no meu raciocínio aqui, é o mais grave, é o meu problema central que tem que tratar eu tenho que alinhar minha vida com Deus. Quando ela chegar nesse ponto, ela vai começar a entender que ela precisa tratar com o marido essa questão, tratar com os filhos, e aí até chegar, talvez, lá na outra ponta, que é fazer uma conexão com esse rapaz. Zilton, eu considero que isso já acontece. O alinhamento dela à vontade de Deus já acontece. E como ela não consegue, ela está com a crise de ansiedade. Por quê? Qual seria o passo prático do alinhamento para você? O passo prático do alinhamento dela, da vontade de Deus na vida dela? Olha, prático. Primeira coisa, assim, eu não sei se ela já confessou para você, reconheceu que ela está pecando? Sim, mas reconhece. Mas não, ela reconhece que errou, ou ela reconhece que é um pecado mesmo. Ela reconhece que ela é cúmplice do pecado dele. Não, e ela tem buscado o alinhamento com Deus. Só que nessa continuidade, ela não consegue passar.
Não tem solução. Você entende? Por isso que ela tem crise de ansiedade. Eu acho que é o controle, né, Maria? Será que não passaria por isso? Porque até agora ela teve o controle da situação, ela resolveu do jeito dela e do marido dela a situação. Chega num ponto que a gente tem que fazer uma entrega, entregar para o Senhor o controle de todas as situações da nossa vida. Porque a gente não tem capacidade de controlar tudo. Talvez é o que eu tenho, Luciana, né? É o que eu tenho abordado com ela, que Deus é soberano sobre toda esta situação, especialmente sobre a vida dela. Só que tem uma questão, um adendo, que não cabe a ela resolver. E que parece uma bomba que vai estourar a qualquer momento. Maria, eu penso que nesse seu processo, e também, de certa forma, somando esses detalhes do que vocês estão compartilhando, né, fica evidente a importância de considerar o mesmo processo que Paulo apresenta. Ela precisa se despojar, maus pensamentos, pecados, maneira de tratar o marido, pode ser um Deus na vida dela, deixar a mentira, é um despojamento pela fé. No processo de renovação, através da ministração da palavra, como está acontecendo, o Espírito atuando na vida dela, para que ela possa, então, se revestir, não da mentira, em lugar da mentira, da verdade, né? Em lugar de qualquer atitude, comportamento pecaminoso, substituir por aquilo que agrade a Deus. Mas eu entendo que, nesse processo, não dá para separar tanto o despojamento quanto a renovação e revestimento do que ela necessita daquilo que o marido necessita. Porque ela é esposa dele. Ao menos ela tem que propor. A cura de Deus passa também pela sua cura. Nós temos que tratar juntos da transformação e santificação do nosso casamento. Ela não tem esse peso, né? E não deve carregar sobre os ombros dela essa responsabilidade. Mas ela tem que encorajar, ela tem que, de alguma forma, dizer que você precisa buscar ajuda também. Sim. Agora, algumas soluções práticas que foram levantadas, né? E a opinião de vocês sobre isso. Como ela é cúmplice de uma mentira, ela deveria revelar esta mentira inicialmente para as filhas? Eu acho que a Sayuri tinha levantado a mão antes que eu. Maria, eu ia responder a sua pergunta anterior. Essa daí, não sei. Eu acho que ela tem que entrar em acordo com o marido primeiro, né? De contar isso para as filhas. Mas, na sua pergunta anterior sobre questões, alguma coisa prática, me ocorreu, não sei se é muito tocar o terror, tá? Mas se ela está com medo, ou se ela não tem consciência de que ela precisa contar isso, quer dizer, confessar não só a Deus, mas abrir, né, isso, tratar esse pecado, fazer uma lista de tudo de ruim que pode acontecer enquanto ela está escondendo. Uma lista prática. Tudo encobrindo a transgressão. Tudo que de pior pode vir a acontecer se for descoberto. O que mais? O que vocês acham? Ela deve? Eu tinha pensado numa coisa bem Nelson Rodriguiana, assim, se ela não conta logo para a filha vai conhecer o cara e eles podem se apaixonar e vai ser uma meleca total. Então, eu acho que eu ia assustar ela logo e ia falar assim, menina, pelo amor de Deus, conta logo esse negócio. Pelo menos para sua filha menor, que ela tem um irmão andando por aí, né? E mais? Vai.
Eu acho que ela deve ter culpa também. Eu não sei se ela perdoou a outra mulher por tudo que ela fez, e inclusive por ter ligado e ter falado, tinha filho homem. Eu acho que ela precisa perdoar isso, que foi uma coisa feita há 15 anos, a outra podia ser imatura, vai saber o quê, né? Você acha que ela já perdoou o marido, mas acho que talvez ela não tenha perdoado a outra. Isso aí são outras questões para depois, né? Você vai ir. Então, para usar um jargão da política, eu acho que esse processo precisa ser fatiado. Ou seja, o que é dela é dela, o que é dele é dele. O que é dele é dele. Sim. As responsabilidades dela, ela precisa se arrepender, confessar e buscar realinhar essas questões que estão sobre a sua responsabilidade com relação a Deus e com relação às pessoas que foram lesadas com isso, né? No que diz respeito, por exemplo, de encobrir essa situação toda. Então... Você acha, então, que ela tem que falar para as filhas? Eu acredito que sim, né? O que você acha, Oswaldo? E eu acho que a Sayuri tem muita razão em colocar esse terror, né? Olha, pode acontecer isso. Se você não... Sim. Isso daí já conversei. Eu, na minha ótica, falei que não é função dela falar. Quem teria que falar para os filhos é ele. Quando o Espírito Santo de Deus iluminar ele, para ele descobrir essa sua transgressão. Porque o que a gente aprende é que o pecado do outro você não conta. Maria, eu volto a pensar na recomendação de Jesus ali em Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai e tenta ganhá-lo. Tenta ganhá-lo. Ela está sofrendo também por conta do pecado dele. Talvez ela já tenha tentado levá-lo a buscar ajuda, ele não conseguiu. Mas ocultar é a pior coisa. Então, eu precisaria dar um segundo passo para convencê-lo do pecado. E acertar essa vida com Deus é contar para as filhas. Sim, eu concordo que a responsabilidade maior é dele para contar. Mas é preciso dar um primeiro passo. Se ela não está conseguindo, ela precisa de ajuda para um segundo passo e chegar a todos os passos necessários para que esse homem seja ganho para o Senhor, ganho para a igreja, seja trazido de volta, acabe com essa farsa, né? Se preocupe com o filho, ele é responsável por esse filho também, né? Então, é possível haver restauração em toda essa história, ainda que tenha que ser fatiado, mas eu entendo que esses conselhos precisam ser seguidos. Isso. Esse encaminhamento nós também fizemos na discussão lá na faculdade. E aí nós levantamos, e esta é a última alternativa, né? Que ele fale assim, não, deixa como está para ver como fica. Eu não quero que fale. Nós estamos atendendo ela. Mas, Maria, mesmo que ele se posicione dessa forma, ela tem responsabilidade nesse pecado. Enquanto ela não confessar a sua parte nisto, ela vai continuar sofrendo com a ansiedade. Sim, nós estamos tratando dela. Confissão, cumplicidade, reatar com Deus, quem encobre sua parte dela. E é isso que eu tenho feito. Tratando como ela, que Deus é soberano sobre tudo. Deus, nada disso escapou dos olhos de Deus. Nem mesmo esses 15 anos, sei lá quantos anos que se passaram. Né? E agora você está procurando e a tampa está saindo. E quanto mais tempo ficou lá apodrecendo, pior fica a história. Né? Eu tenho abordado isso com ela. E no sentido, isso está te fazendo mal. Vamos ver como que eu estou aguardando, né?
que ela porque ela não quer, pelo que eu vejo, contar tudo isso, assumir a parte. Ela não quer, porque, sem dúvida, gente, isso aí vai ser um processo muito doloroso. Vai ser uma confusão danada. Vocês concordam? Vocês concordam? Maria, mais uma vez, se ela não quer, a solução bíblica está posta à mesa. Olha, eu não acho nem que ela não queira. É mais ou menos assim. Vai dar uma confusão danada. Tá meio cômodo do jeito que tá. São 15 anos que estamos assim. Mas ela sabe que vai levantar a tampa e vai ficar pior. Gente, o tempo já se passou, os 9 minutos que o pastor me deu. Se vocês quiserem ficar pensando nesse caso e tiverem uma solução mágica, vocês passam no meu zap, que eu serei muito grata, porque essa coisa eu acho que ainda vai um bom tempo, né? Teve primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e não sei quantos atos ainda terão. Provavelmente, se nós tivermos outro encontro, eu conto como é que anda o andamento disso, né? Oswaldo, muito obrigada. Desculpa o ter avançado no tempo, né? Obrigado pela participação de todos. Muito bom, Maria, muito bom. Você já deu para perceber que, a qualquer momento, se você quiser passar o caso para qualquer um aqui, todos deram opinião, eu entendo que podem perfeitamente te ajudar na continuidade desse caso. Sem dúvida! Nossa, e vocês sabem que eu pego e faço, vocês sabem. Olha lá, tem alguém ali levantando para cuidar do marido. O Erasmo, pode ser, não? E Erasmo? Maria, que Deus continue abençoando você. Realmente é um caso complexo, mas graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus dos impossíveis, né? E não continue trabalhando nessa mulher, transforme também esse homem para a honra e glória do nome dele. Sim, pode falar. Casos complexos não são só para pessoas experientes. Sem dúvida. Aparecem também para os novos conselheiros. Sem dúvida. Aguarde. Gilvair e Maria, muito obrigado. Acho que foi um tempo muito proveitoso. No domingo que vem teremos mais 2 casos, o da Clarice e do Dr. Fernando Bueno. Então, aguardamos vocês lá. Mas vamos orar, pedir que Deus os abençoe e abençoe todos esses aconselhandos e conselheiros envolvidos nesses e tantos outros casos. Sayuri, você pode orar? Por favor. Se fizer pergunta, a hora, então, é? Ok. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso que tivemos aqui, Pai. Te pedimos, por favor, que cada discussão, cada assunto aqui levantado, nos sirva, Senhor, como um caldeirão para coisas que vamos enfrentar como conselheiros em outras situações. Que possamos aprender com tudo isso, que possamos levar a sério, Senhor, todas essas questões, e não apenas como curiosidade, como casos como o da Maria, um caso para a gente apenas se admirar e se surpreender. Mas oremos por eles também, Senhor, por esse casal, que eles possam reconhecer, Pai, os seus pecados, que possam obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor, a sua vontade, que possam, enfim, Senhor, usufruir das bênçãos de andar segundo a tua vontade e os teus preceitos, Senhor. Por favor, Pai. Peço também pela Maria, pelo Gilvair, que, embora seja um caso fictício do Gilvair, mas, enfim, que ambos possam ser abençoados em seus aconselhamentos, Senhor. Por favor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.